Olá pessoas, tudo certo com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo de biologia? Nas aulas anteriores a gente conheceu os compostos químicos da célula, bem como suas respectivas funções. A partir de agora a gente vai conhecer as estruturas celulares, fazer uma viagem ao tempo e saber sobre a origem do termo do nome célula. Em seguida, a gente atravessa a membrana plasmática, mergulha no citoplasma até o alcance do núcleo. Então sejam todos bem-vindos ao mundo das células. E para fazer uma introdução à citologia, que é o estudo da célula, eu apresento para vocês um pouco da biografia de Robert Hooke. Robert Hooke foi um grande cientista que transitou por várias áreas, mas com grande maestria. Ele foi da física, astronomia, as invenções, como por exemplo, ele criou um microscópio, que comparado aos de hoje era rude, mas na época era o que havia de ponta. E com esse microscópio, ele começou a observar estruturas pequenas de seres vivos e objetos pequenos, como por exemplo, ponta de agulha, grão de areia, e dos seres vivos, como por exemplo, o ovo do bicho da seda, asas, estruturas de insetos. E uma das coisas que o Robert Hooke observou foi a cortiça que é um tecido vegetal, que é utilizado, por exemplo, para a fabricação das rolhas de vinho. Então ele cortou essa cortiça em finas fatias e foi observar com esse microscópio que ele tinha criado. E o que ele viu? O que ele visualizou nisso? Ele viu algo semelhante a pequenos quartinhos onde viviam os monges nos mosteiros. Quartinhos, também conhecidos como celas. E o termo cela, que vem do latim, deu origem ao nome célula. Todo esse mundo, microscópio que o Hooke tinha observado, rendeu para ele um livro chamado Micrografia, isso em 1665. Então a gente tem aqui a imagem do que o Hooke observou. Na primeira imagem, o campo de visão lá do microscópio, vejam que parece mais aquele tecido utilizado nos curativos, aquele gás lá, né? Os pequenos quadrinhos. Na segunda imagem, é a mesma, sendo que foi ampliada para dar uma visão melhor. Vejam que foi esses pequenos compartimentos que o Hooke comparou com quartinhos e que deu nome à célula. Essas paredes esbranquiçadas observadas aqui, na verdade, eram as paredes vegetais, a parede celular das células vegetais. E quantas outras estruturas? Como é que surgiu? Como é que foi sendo feito esse estudo? Para esse estudo, eles empregavam corantes diversos, corantes que tinham afinidades com as diferentes estruturas da célula. Então, a partir desses corantes, eles começaram a observar que todas as células que eles estavam observando tinham um limite, tinham uma certa barreira responsável pela contenção que tudo que tinha dentro da célula, que era exatamente a membrana plasmática. Então, eles viram também várias estruturas espalhadas no interior dessa célula, que certamente eles estavam observando células que hoje a gente conhece como eucariontes. Por quê? Porque são células mais complexas, que apresentam os pequenos órgãos conhecidos como organelas, estruturas, ou melhor, pequenas estruturas membranosas. E o aspecto do citoplasma, por mais que variasse de uma célula para outra, eles observaram que em quase todas era visível uma parte ovalada, esférica, a quem foi dado o nome de núcleo, isso em 1833, por Robert Brown. Veja que muito tempo depois, ou seja, em 1665, que Hooke tinha dado o nome célula. Era um estudo que vinha sempre acontecendo. Para que vocês tenham noção das medidas usadas na microscopia. Então, a referência que eu vou usar aqui na tabela é o metro, certo? Então, aqui a gente tem a unidade, na primeira coluna.
A relação feita que é com o metro, a referência que a gente está usando aqui, o símbolo, né, dessa unidade de medida e o exemplo em que essa unidade de medida é usada. Então vamos, por exemplo, um metro, a gente usa para a nossa altura, o tamanho da mesa, a altura de uma casa, né? Então aqui o símbolo e já falei para vocês. Agora, o milímetro é a milésima parte de um metro, ou seja, já é algo pequeno. E a gente usa o milímetro para medir o quê? Por exemplo, a cabeça do alfinete, a espessura do grafite, do lápis comum que a gente usa nas aulas. Aqui o símbolo, milímetro. E aqui a relação com o metro, 10 elevado a menos 3. O micrômetro é a milésima parte do milímetro. Veja, o metro dividiu 1000 vezes, formou o milímetro 1000 vezes o micrômetro. Então 10 elevado a menos 6. O símbolo dele aqui, micrômetro, e a gente usa ele para quê? Por exemplo, para medir diâmetros de célula, como o glóbulo vermelho, a hemácia. Nanômetro é uma medida cada vez menor. É a milésima parte do micrômetro, daquilo que já é muito pequeno, certo? Então, nanômetro, nm aqui, 10 elevado a menos 9. Então, a gente usa essa medida para medir moléculas, como, por exemplo, molécula de água, H2O. E para a gente finalizar, o angstrom, que é a décima parte do nanômetro. Aqui, ó, 10 elevado a menos 10, o angstrom, a unidade de medida, e a gente usa, por exemplo, para medir átomos, como o hidrogênio. O micrômetro é visto com microscópio óptico, esse microscópio mais comum que a gente tem, por exemplo, na escola. Então ele consegue ver até aqui. Nanômetro e angstrom só consegue ser visualizado, essas medidas, com o microscópio de luz, microscópio eletrônico, que é bem caro, bem sofisticado. A teoria celular. O que diz essa teoria celular? A teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por célula. E que a célula é a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, é a unidade básica, é a menor unidade viva. E que uma célula origina-se de outra célula, de uma célula pré-existente. Aí eu abro um parênteses aqui para a gente falar dos vírus. Os vírus não apresentam célula, a gente já viu isso, né? Então, de acordo com a teoria celular, os vírus não são considerados seres vivos. Porém, a gente viu que os vírus apresentam material genético, têm capacidade de reproduzir e eles sofrem mutações. Por isso, eles são considerados seres vivos por grande parte dos cientistas nos dias de hoje. E aí, para a gente introduzir aqui, tem uma visão dos seguintes tipos de célula que a gente vai conhecer. Existe dois tipos básicos de célula. A célula procariótica, que é aquela célula mais simples, uma célula que veio primeiro, mais primitiva, ela é mais simples. No caso, a célula da bactéria, como exemplo. E as células eucarióticas, que são as células mais complexas, que apresentam um núcleo e estruturas membranosas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a gente tem aqui, ó, a estrutura de uma célula procariótica, como exemplo a bactéria. Vejam, elas apresentam uma parede celular, em seguida o citoplasma, não apresentam organelas, não apresentam esses pequenos órgãos membranosos, eles apresentam ribossomos. Os ribossomos estão presentes em todas as células, mas ribossomos não é uma organela, é uma estrutura que a gente vai conhecer mais detalhadamente lá no citoplasma. E o material genético, que nas células procarióticas ele fica espesso, ele fica espalhado no citoplasma. Por quê? Porque não é delimitado por um núcleo, certo?
Então, citoplasma, o material genético representado aqui por essa fita azul, que no caso chamado de nucleóide, é um DNA mais simples, ok? E aqui a gente já vê uma bem colorida, eu coloquei para que vocês visualizassem umas estruturas de uma célula eucarionte animal, certo? Vejam que no citoplasma já existe vários compartimentos, várias divisões, e cada estrutura dessa apresentará uma respectiva função. E aqui o núcleo. Dentro do núcleo fica o material genético. Então, uma célula eucarionte, ela apresenta um envelope nuclear que encerra, que envolve o material genético, o que diferencia da célula procariótica. Mas a grande diferença da célula eucariótica para a procariótica é que as células eucarióticas apresentam organelas. E aqui uma célula vegetal, certo? Uma célula vegetal, que a gente vai ver algumas diferenças mais na frente, comparando a célula vegetal com uma animal. Por exemplo, uma delas é a presença dos cloroplastos, como as células vegetais realizam fotossíntese. Uma outra, a parede celular, que a gente já viu lá, que foi o que o Robert Hooke observou quando ele analisou a cortiça. E para a gente finalizar, algumas diferenças aqui entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. A primeira começa com o nome. O pró vem de primeiro, de primitivo, eucário núcleo, então é uma célula primitiva. Já eucarionte, verdadeiro, eucário núcleo, então apresenta um núcleo verdadeiro, por isso que o material genético fica envolvido pela membrana nuclear. Termos de complexidade, a célula procariótica tem uma complexidade bem menor, comparada com a eucariótica, que é extremamente maior, tem estruturas, cada uma com suas respectivas funções, organelas. Organelas ausentes nas procarióticas e presente nas eucarióticas. Membrana nuclear ausente na procariótica, por isso que o material genético está espalhado no citoplasma, e presente na eucariótica, por isso que tem um núcleo verdadeiro. O tamanho da célula procariótica bem menor, as eucarióticas automaticamente são maiores. E exemplos, por exemplo, quem é que tem esses tipos de célula? As procarióticas, as arqueias e as bactérias. E as eucarióticas, os protozoários, os fungos, os animais e as plantas.